O patrimônio cultural em pauta pelos 1080 AM. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação: Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes da Rádio da Universidade. Momento do Patrimônio, entrevista hoje Antônio Sarassá. Graduado em Administração de Empresas pela Universidade de São Marcos, com várias especializações em restauração de patrimônio, Sarassá fundou em 2001 um estúdio especializado em conservação e restauro do patrimônio histórico e ministra cursos, palestras e treinamentos sobre zeladoria para instituições públicas e privadas de todo o país. Boa noite, Antônio. A primeira pergunta é do Diego, vou passar para ele. Antônio, no que consiste o conceito de zeladoria do patrimônio histórico e cultural? O conceito da zeladoria é olhar para o patrimônio com zelo. Zelo quer dizer afeição, amor, relação de pertencimento. Esse é o cerne do conjunto da metodologia da zeladoria. Quais são as técnicas que envolvem a zeladoria? A gente trabalha com são 3 dinâmicas muito importantes, que é a área do conhecimento, a área do pertencimento e o empoderamento. Então, a gente utiliza aulas, na verdade, para sensibilizar, não é? Que a zeladoria é feita para todos. Então, pode ser ali desde o pessoal da segurança, o pessoal da faxina e os gestores. Então, é uma democratização do entendimento do patrimônio. E, para isso, a gente lança a mão de alguns fatores, não é? São aulas teóricas, aulas práticas e oficinas, onde a gente vai galgando, então, por essas etapas. Essa primeira etapa do conhecimento, a gente fornecer, então, um conjunto, né, de informações para a população, para as pessoas. A gente fala o que é o controle de pragas, como é que funciona o cupim, como é que funcionam os telhados, técnicas construtivas. Realmente uma maciça informação do conhecimento. A partir desse momento, as pessoas vão começando a ter uma relação de que alguns assuntos ela começa a ter um entendimento melhor. E a gente começa a trabalhar então na relação do pertencimento. É onde a pessoa se sente envolvida e se sente inserida na história. Não é? A gente trabalha então nessa fase com árvore genealógica, quer dizer, quem é você, o que você está fazendo, e a gente busca com isso que ela traga referências da história e saber que ela também é história. Não é? Nessa fase é uma das fases mais importantes, onde a gente conta para eles que, na verdade, o patrimônio histórico-cultural são as pessoas que é mais importante, e não as coisas. Então, ela se sente inserida nesse processo. E depois, a fase do empoderamento, a gente trabalha com as oficinas, né? A gente trabalha com toda uma dinâmica que é para ela, na verdade, ela conseguir atuar no patrimônio histórico de uma forma proativa, onde ela vai entender o processo de deterioração e muitas vezes fazer alguma ação que não é a ação do restauração, mas é uma ação simples, né? É a ação de uma limpeza de uma janela, é a limpeza de um buzinote, né? Para deixar a água escorrer, é a troca de uma telha, né? É uma caiação numa casa que tem essa característica. Então ela se sente empoderada que ela pode fazer alguma coisa pelo patrimônio. E com essa dinâmica toda a gente percebe que é bem bacana, né? Porque aí as pessoas elas começam a ver o patrimônio histórico de uma outra forma, né? Que não é aquilo que é de todos, na verdade, e ela começa a ter uma relação muito próxima com isso, né? Tu falaste que trabalha com pessoas, é um público diversificado, né? Pessoas, eu acredito, até de várias faixas etárias. E essas aulas, pelo que tu está me falando, envolvem uma parte prática, né? E também teórica. Quais são as estruturas que tu utiliza para isso? São aulas em loco, no local onde aquela pessoa trabalha e com aquele prédio histórico onde ela transita? Ou é dentro do próprio instituto? Como é que é essa mecânica? A gente trabalha dentro da cidade, na verdade, né? A gente ocupa a cidade. Então, é assim, a gente monta as oficinas próximo dos locais. Em São Paulo a gente utiliza muito uma carreta. Então, a gente vai com essa carreta e a gente vai buscar esse público, a gente vai dar aula na rua. Porque é justamente da rua que você tem a fruição do patrimônio, né?
Então a gente dá assim, oficinas ali debaixo de uma ponte ou numa praça, ou uma caminhada, não é? Então o local não importa. O que importa é que a gente consiga colocar esse patrimônio dentro dessa paisagem da cidade, né? Então a gente utiliza a cidade, né? A gente já fez oficinas aí debaixo de ponte, já fizemos oficinas no meio da rua, paramos uma carreta lá numa avenida e é ali mesmo que... Então não tem um local específico, a gente sempre leva essa informação para chamar o público que tudo é possível, né? Dentro da área da conservação é muito bacana isso, né? E o contato como se dá? É de vocês com as pessoas? Vocês chegam até as pessoas? Ou um grupo se reúne e entra em contato com o estúdio? No começo a gente tinha uma coisa assim do convencimento para ir para as aulas, né? E hoje pegou uma dinâmica bacana, então você tem as redes sociais, né? Quando a gente anuncia uma ação de zeladoria, na verdade aparecem assim pessoas que a gente menos esperava para conhecer e para atuar, não é? Um caso de Sorocaba, a gente fez um anúncio que precisaria de um grupo. A gente deu uma oficina então de hidratação de madeiras, não é? Para fazer essa conservação de uma casa de taipa. E apareceram 40 pessoas lá. Então a gente começa sempre com uma parte teórica, explicando o que pode, o que não pode fazer, e a gente convida então todos a participarem desse processo, né? Então sempre a gente cria uma dinâmica onde a gente vai contar o que é, valorizar o processo, né? Simplificar esse processo. É claro que a gente está falando sempre em questões da conservação. Nós não vamos fazer na área da restauração, aquela que já perdeu informação, que tem que ter a reintegração. Não, são coisas simples, né? Como retirar, às vezes, o mato de uma casa de taipa, como fazer uma hidratação do óleo de madeira, como fazer uma oficina, uma pintura de cal, né? Então é sempre uma dinâmica que a gente constrói uma oficina, tem uma parte sempre teórica, que é aquela relação que a gente fala, né, do conhecimento, depois a gente trabalha com a motivação do pertencimento e a gente acaba então no empoderamento, né? Então todas as oficinas às vezes dura meio dia, às vezes dura semanas, né? Mas é bem interessante, né? Antônio, qual é a equipe que trabalha no projeto? Bom, é uma equipe sempre multidisciplinar, né? Então a gente tem os arquitetos, né, que são os coordenadores dos projetos, eles vão sempre antes, analisam, tem uma verificação dos danos e patologias, né? Eu trabalho na área, eu sou conservador restaurador, a gente tem vários mestres, né? Tem a Flávia, que é a nossa gestora dos projetos culturais, né? Então é uma equipe sempre multidisciplinar. A gente trabalha desde os engenheiros, químicos, mestres de carpintaria, mestres de alvenaria, né? Historiadores, a gente trabalha muito, né, nessa fase dos historiadores, principalmente historiador local, contando e valorizando então o que é, né, do que é esse patrimônio histórico, né? E a ideia do estúdio, Antônio, como é que surgiu? Tu estava me relatando, inclusive, antes da entrevista, quando começou isso. Isso começa quando a gente já fez 20 anos, né, antes da zeladoria, 20 anos de restauro, né? A gente participou do projeto lá do Teatro Municipal de São Paulo, o restauro do Mosteiro da Luz também em São Paulo, várias obras importantes, e que a cada 5 anos, 6, no máximo 10 anos, a gente fazia nova intervenção. E a gente percebeu então um grande distanciamento da atuação da restauração para o seu fato principal, que são os valores atribuídos das pessoas. Então, nesse momento, a gente começa a mudar um pouco o eixo, distancia um pouco a área do restauro, pede para esperar um pouco para fazer a atuação do restauro, e a gente volta um pouquinho mais nessa questão social, né? Colocar, na verdade, o principal valor do patrimônio histórico, que são as pessoas. Quer dizer, as pessoas atribuem esse valor, não são as coisas que têm esse valor. Então, o nosso trabalho é justamente isso. Primeiro, mostrar que tudo aquilo que é patrimônio histórico é porque alguém valorou, não é? Alguém deu essa mais-valia. Então o nosso trabalho começa por aí. É um trabalho que a gente fala que são pequenas ações, não é? Transformando patrimônios inestimáveis, né? Que edificações já foram contempladas pelo projeto e tem algum projeto aqui no Rio Grande do Sul? Aqui em Rio Grande do Sul tem um começando, que é Teatro São José em Taquari, São João,
né, em Taquari, que a gente fez uma proposta e já tem aí uma sinalização bem grande, o trabalho já foi começado, né? Em São Paulo a gente já tem várias experiências, né? Inclusive com o Exército dando uma tecnicidade de pintura cal para as fortalezas. No Museu de Arte Sacra de São Paulo também tem uma equipe que cuida de toda uma parte da conservação. Uma grande surpresa foi a Ponte Torta de Jundiaí, que foi contratado o serviço de zeladoria e que a gente trabalhou com todo o envolvimento social, né? Em Sertãozinho também foi feito um trabalho na região de Ribeirão Preto. Então são inúmeros trabalhos já nessa área com a vocação da zeladoria, né? E Antônio, em alguns desses trabalhos, esses prédios já tinham sofrido uma ação de restauro mais completa, inclusive estavam numa situação já de degradação pela falta desse cuidado da zeladoria, e daí que vocês entraram? Por curiosidade, para saber se já tinha havido essa primeira ação, essa primeira intervenção. Olha, por incrível que pareça, é uma pergunta interessante. A zeladoria entra onde era quase impossível uma ação de restauro, onde todo mundo acreditava que a ação do restauro era uma coisa milionária e que nunca tinham conseguido chegar no valor. Então, no caso de Sertãozinho, Ponte Torta, não tinham sofrido intervenções anteriores. E aí começa de um jeito, não digo certo, mas ela começa de um jeito que é viável, não é? Difícil a gente colocar a zeladoria num lugar que já foi mexido, porque a gente, na verdade, a gente comprova que aquilo perdeu um pouco da sua essência, né? Então, para nós mesmos, a gente prefere pegar uma coisa que está ali escondida e sem esse valor e potencializar ela, do que mexer numa coisa que a gente já sabe que ela já perdeu a sua essência, né? Então a gente fala que quando entra no restauro, na verdade é porque a taça se quebrou, não é? Então aquele líquido, aquele caldo de atribuição de valores, ele já caiu, já se partiu, né? Então o que a gente faz é fazer esse repositório, é abastecer esse copo de novo, né, com os amores, com as atribuições, com os sentimentos, né? E talvez esses locais que nunca tinham ainda perdido, né, não tinham quebrado esse copo, talvez é um receptáculo melhor, né, do que aqueles que já estavam rotos, né? E como é o retorno das pessoas que trabalham com a ação de zeladoria durante o processo e depois que ele é finalizado? O que a gente percebe é um envolvimento quase que nem uma família, né? Então a gente faz um envolvimento e mostra que as pessoas são importantes. Então, no fundo, a gente acaba criando uma rede de amizades, né? E que aí elas vão, olha, onde você está, porque eu ajudei aqui, mas quero ajudar lá. Então, assim, é um fator multiplicador muito grande. Esse é uma coisa que nos dá uma gratificação muito grande, porque a gente sempre faz uma formação local, não é? Então, a gente faz esse trabalho de zeladoria, não é por turista. A gente faz primeiro a zeladoria para a população local. Depois que ela tiver com toda essa relação, né, de pertencimento, é que aí os outros vão começar a usufruir. Então, no fundo, a gente acaba sendo um pouquinho parte, né, daquela história. Então, a gente sempre acaba voltando, é convidado para aquela festa que tinha perdido, né, volta para um evento que está no teatro. Então, esse retorno não é nem o retorno comercial do projeto, mas é um retorno que a gente volta ali como se estivesse experimentando os frutos que a gente deixou, né? Então é bacana esse processo. Antônio, queremos agradecer então a tua presença. Boa noite. Agradeço então o convite de estar aqui trocando umas ideias com vocês, né? Boa noite. Momento do Patrimônio conversou hoje com Antônio Sarassá. Graduado em Administração de Empresas pela Universidade de São Marcos, com várias especializações em restauração de patrimônio, Sarassá fundou em 2001 um estúdio especializado em conservação e restauro do patrimônio histórico e ministra cursos, palestras e treinamentos sobre zeladoria para instituições públicas e privadas de todo o país. Momento do Patrimônio é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS.
Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações e edição, Kleber Trindade. Mesa de áudio, Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira, às 20h30. Boa noite a todos e até lá!